Fala pessoal, tudo bem? João Araújo aqui e vou mostrar para vocês hoje como fazer um trade de absorção. Qual que é o contexto? A gente vai utilizar três funções aqui. Primeira são as regiões, é você definir níveis com alta probabilidade de ser um suporte, uma resistência do dia anterior. Nesse caso aqui a mínima do dia anterior, a máxima do dia anterior, está coincidindo com esse outro ponto aqui. Então tracei as regiões, vou utilizar o volume aqui embaixo, ó, o volume financeiro, para identificar como que o preço está chegando nessa região aqui, e também aqui o Superdom para fazer esses trades. Como funciona? Observe o seguinte, ó, o preço vem descendo, tá? Vem descendo. Qual é a agressão? A agressão predominante é vendedora. Você vê aqui apenas um movimento contrário bem fraco aqui nesse momento. O vendedor continua agredindo. Olha aqui o Superdom, a liquidez aqui embaixo. A tendência é o vendedor agredir a liquidez, certo? Essa é uma liquidez. Quer dizer que o preço está sendo absorvido aqui nessa região? Não. Só tem absorção quando uma liquidez tem renovação em algum nível de preço. Por exemplo, estão vendendo bastante e o preço não anda. Você vê a liquidez aqui e outras vezes você nem vê liquidez, mas vê muita venda e o preço não anda, não desloca, ele desce um pouco e volta. Isso é renovação. Observe esses candles aqui, ó, esses últimos candles, esse penúltimo aqui e que está agora formando, que eles não têm volume nenhum. Nós tivemos um volume aqui inicialmente nesse candle maior, tivemos aqui um volume, certo? Está aqui, ó, bastante volume. Ele encerrou vendedor, certo? E agora, ou seja, o vendedor estava vendendo, o comprador comprando aqui nessa região e o preço passou um tempo, gerou o que? Volume, representado pela barra de volume. Agora, o preço, os vendedores continuam agredindo, porém, os candles aqui embaixo são menores, bem menores. Quer dizer o quê? Que o comprador aqui, ele está simplesmente promovendo o quê? Liquidez. Ele está vendo, poxa, o vendedor quer vender, então vou comprar mais barato. Ele está só recomprando. Agora, quando chegar um ponto em que o vendedor está vendendo bastante e você vê essa barra crescendo aqui, quer dizer o quê? Não está havendo deslocamento do preço. O vendedor está vendendo e o comprador está absorvendo, tá certo? Então vamos acompanhar esse movimento aí. A gente vai, lógico que eu já olhei esse gráfico aqui, eu sei que vai haver aqui uma absorção, só quero te mostrar como é que funciona para que você passe a acompanhar nos seus trades aí. Você observa que o vendedor continua agredindo aqui para baixo, ele agride, não ganha a mínima, ou seja, agora sim, ó, formou um candle, agrediram bastante. Eu vou diminuir a velocidade do replay, velocidade 2 agora. Observa que ele fez esse candle aqui, ó, pequeno aqui no volume, um candle pequeno, com esse aqui, ó. Quer dizer o quê? Que o preço desceu somente com agressão, não teve defesa. Já nesse segundo candle aqui, o volume foi maior, ou seja, está aumentando aqui o nível de volume, tá certo? Quando que é uma absorção, por exemplo? Quando você vê que o preço não passa da região, ou seja, você vê a agressão vendedora e o comprador continua renovando. O preço fica ali num range pequeno de negociação. Então vamos ver como que o preço vai se comportar aqui nessa região. Está querendo perder a região, não perdeu a região ainda, tá certo? Por que não perdeu a região? Porque ainda está próximo aqui dessa área de negociação. Ó. Aqui foi a mínima do dia anterior. Então, ou seja, isso aqui ainda faz parte desse contexto. O preço tentando romper ali a mínima, perder a mínima. Enquanto o preço não deslocar para baixo, fizer pivô de baixa, isso aqui ainda é a região da mínima do dia anterior, que ela pode ser defendida ainda, tá certo? Olha só aqui, ó, a liquidez diminuiu um pouco, mas continua aqui no Superdom. O vendedor agrediu bastante. Observe agora, pessoal, o comprador agredindo o vendedor. Observe que apareceu liquidez aqui, ó, na ponta vendedora. Olha a barra de volume. Então, o vendedor vendeu bastante aqui. O comprador renovou. Agora está tendo o quê? O movimento contrário. Se fechar esse candle, eu vou fazer uma compra. Quando que eu compro? Ó, vou comprar um contratinho. Errei a entrada.
pegou minha entrada, um pouco atrasado aí, pegou minha entrada, coloquei 2 contratos sem querer. Então, onde é o stop? É aqui abaixo, para quem trabalha com stop apregoado. Quem trabalha com defesa de posição, a próxima região para defender a posição é aqui, no 1,5 de baixo. Tá certo? Então, você observou o quê? Um contexto de absorção na região. Esta é a região. O preço poderia passar direto como estava passando. Você viu os candles pequenos aqui, ó. Candles pequenos do volume, ou seja, sem volume. Teve algumas barras de volume aqui, ó, nessa região, essa barra de volume. Depois candles sem volume e aí um padrão de absorção claro, ou seja, esse padrão martelo. A vantagem de você analisar na região é que você não fica simplesmente operando no meio do vazio. Está amparado por uma região importante, ou seja, foi mínima do dia anterior. Então o vendedor continua agredindo, ó. Observa, a liquidez está aqui, o vendedor continua agredindo o comprador aqui para baixo. O nosso stop, vamos stopar aqui 50 pontinhos aqui para baixo, mais ou menos, tá certo? A mínima desse candle aqui no 65, aqui no 35 mais ou menos, no 30 a gente vai stopar, mais ou menos aqui. E o nosso alvo, vamos pegar 100 pontos, buscar R$ 22 no trade. Só como exemplo, tá? Ou você pode buscar um alvo um pouco maior, já que isso aqui é uma região. Vamos buscar 150 pontos, R$ 35. Então aqui você tem um trade mais assertivo, porque é região, aconteceu o contexto de absorção, tá certo? E stop fica curto, para quem trabalha com stop. É diferente de fazer aqui, ó, nesse ponto onde está meu mouse aqui, ó. Aqui está no meio do vazio. Aqui você está numa região importante, tá certo? Então, indo lá pagar, estou com a velocidade 2 do replay. O mercado está rápido mesmo nesse dia, é próximo à abertura das ações, são 10 horas, 10h10, é a abertura. Então, olha só a liquidez aparecendo na ponta vendedora e o comprador indo buscar. A liquidez sumiu da ponta compradora, pronto, pagou o trade, comprador indo buscar a liquidez. Vou fechar aqui a nossa ordem e pausar o replay. Bom, pessoal, o que nós fizemos aqui? Nós analisamos uma região. Nós buscamos absorção aqui? Não. Nós simplesmente avaliamos o que estava acontecendo na região. Então, já que aconteceu a absorção, nos dá mais probabilidade de acerto. O volume financeiro ele te ajuda e muito para você avaliar a absorção e a exaustão. Nesse caso aqui, uma absorção e mais eficiente ainda, agregando o Superdom, que é essa ferramenta de fluxo aqui fantástica. E você pode aprender esse operacional de graça. Faz o treinamento que é o Mini Índice 360, o link está na descrição desse vídeo. Você vai entender os conceitos de região, suporte e resistência, HFTs de frequência e assim por diante. Toda a minha base operacional está ali gratuitamente nesse treinamento Mini Índice 360. O link está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Aproveita a oportunidade e faça o treinamento. Um forte abraço e até a próxima.